Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste sábado já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, hoje tem Flamengo. O Mengão entra em campo hoje para disputar partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e nós vamos analisar aqui uma possível movimentação de escalação do Flamengo e também sobre os novos reforços do Flamengo. O Flamengo está movimentando o mercado da bola. Vamos ver o que vai acontecer, possível contratação do Claudinho e do Wendel, jogadores do Zenit no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like que apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, você que está aí tomando seu cafezinho na manhã desse sábado, você que está se preparando para ir trabalhar, chega deixando o seu like nos ajuda sempre. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, principalmente porque hoje tem jogo do Mengão. Você acredita na vitória do Mengão? Deixa o seu like. Vamos bater esses 2.000 likes aí. Torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós vivemos Flamengo. Todos os dias tem notícias e informações do Mengão pra vocês. Você que faz parte aqui já do nosso canal, muito obrigado. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Meu Mengão React, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Hoje tem aqui, por exemplo, o Mauro, tem aqui também o João Guilherme, tem o Venê falando sobre as contratações, movimentação do mercado da bola, os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Quantas notícias hoje, hein? Programa quente. A gente começa com o Flamengo, que pretende abrir os cofres, segue em busca de reforços. Pedro Henrique Torre. O Flamengo segue com a carteira aberta no mercado. A sede pelos reforços de Sampaoli está em alta no Ninho do Urubu. A bola da vez é a dupla do Zenit, Wendel e Claudinho. Negociações que custariam, em média, 20 milhões de euros cada. O clube faz os cálculos e estima ter bolso suficiente para ambos, desde que faça uma boa venda. Verdade que a meta de transferências de jogadores de 61 milhões de reais já foi superada e muito em 2023. Só a saída de João Gomes para a Inglaterra rendeu 104 milhões de reais. Mas para abocanhar Claudinho e Wendel de uma vez só, seria necessário ter mais fôlego. Matheus França interessa a Chelsea e Crystal Palace, por exemplo. A diretoria imagina uma venda de, no mínimo, 25 milhões de euros. Enquanto isso, Sampaoli aguarda. La necesidad de hoy de reemplazar a Vidal es una necesidad que Otimi tiene y estamos buscando una alternativa en esa posición de un volante mixto. Siempre el mercado seguramente se va a mover, inclusive en entrada y salida, entonces tenemos que estar atentos por si pasa alguna cosa que también nos puede sorprender. Os empresários de Wendel foram até a Rússia para tentar a liberação. Antes descartado pelo clube devido a rusgas de 2022, o volante foi reavaliado como boa oportunidade de mercado. Se por empréstimo ou venda, só mesmo papo com os russos vai esclarecer. Com Bruno Henrique já recuperado de lesão, o time volta a campo pelo Brasileiro neste sábado contra o América Mineiro, no Maracanã, na expectativa de reforços. Afinal, com o bolso rubro-negro, sempre há espaço para mais um na janela. O Palmeiras estava interessado no Wendel, né? Aí o Flamengo cresceu o olho de novo. Voltou as atenções para o lateral que saiu do Fluminense, brilhou em Portugal, foi comprado por um bom dinheiro pelo Zenit. E aí, olha só as contratações do Flamengo neste ano de 2023. Gerson, 15 milhões de euros. Ayrton Lucas, 7 milhões de euros. Boa contratação, hein? O Ayrton tá entregando. Luiz Araújo, recém-chegado, 9 milhões. O Alan veio do Atlético Mineiro, 8,2 milhões. O Rossi, ex-Boca, veio depois de acabar o contrato, então veio sem gastos, só pelo salário. Claudinho, 20 milhões. Wendel, 20 milhões também. É o que o Flamengo pode pagar pelos dois jogadores que estão no futebol russo, totalizando aí 79 milhões e mais 200 mil. Bom, ainda sobre o Flamengo, o atual técnico do São Paulo, atual técnico da Libertadores e também da Copa do Brasil, o Dorival Júnior falou sobre o seu desejo de um dia voltar ao Flamengo em entrevista ao GE. Veja aí.
Não sei se vai demorar 1, 2 ou 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto. Eu só tenho a agradecer, não tenho nada contra ninguém de dentro do Flamengo, muito pelo contrário. Muito bem, a gente já tem aí os gastos do Flamengo em contratações em 2023. A gente destaca as negociações com Claudinho e Wendel. Se o Fla realmente gastar cerca de 40 milhões nessa dupla, o valor total chegaria então a incríveis 79 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. É realmente impressionante. Ô, Zupac, se realmente isso acontecer, se esses jogadores chegarem no Flamengo, o Claudinho chegar no Flamengo, porque eu acho que dos dois ele é o principal, é o que mais se espera dele, né, de mudar o time. O Flamengo, ele muda de patamar, a gente começa a olhar para um Flamengo em patamar perto dos europeus? Tecnicamente não, né? Mas dentro do nosso parâmetro aqui, já é o melhor elenco do país, já é o melhor elenco do continente, fica um elenco ainda mais forte. É claro que há uma diferença entre você contratar um jogador e esse jogador dar certo, né? A gente viu, por exemplo, o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha foi contratado, elogiado quando contratado, não dá pra dizer que é uma contratação errada. O Everton Cebolinha é muito bom jogador e foi contratado com essa expectativa, mas até agora no Flamengo ele não entregou o que se espera. Então há mais frustração do que satisfação em relação ao Everton Cebolinha. Então é preciso, se o Flamengo fechar com o Claudinho, com o Wendel ou com um dos dois, é preciso esperar chegar e ver o encaixe. São dois excelentes jogadores, são dois jogadores que, pelo que eles podem entregar, eles melhoram o time do Flamengo. O Claudinho saiu daqui como craque do Campeonato Brasileiro e é um jogador muito forte ofensivamente, jogador para pensar em seleção brasileira. O Wendel é um jogador que saiu muito jovem do Fluminense, fez carreira legal em Portugal, foi contratado a peso de ouro pelo Zenit e é um jogador muito interessante. Eu gosto demais do Wendel. Me lembro que quando o Flamengo vendeu o Gerson para o Olympique de Marselha, o Wendel era um nome muito cotado à época e ele é um jogador dessa característica. Então são dois jogadoraços, dois reforços que, se o Flamengo puder trazer e aparentemente com o potencial que o Flamengo tem, o fôlego financeiro que o Flamengo tem, mais a possibilidade de uma venda, como o Pedro Henrique Torre falou, torna viável essa operação e para o Flamengo ela faz sentido, né? Se o Flamengo tem o dinheiro para gastar, quer os jogadores e tem como trazê-los, eles ajudariam a melhorar ainda mais o time do Flamengo, tornariam o Flamengo ainda mais candidato nas duas Copas, né? No Campeonato Brasileiro não, porque nesse momento não dá para falar que o Flamengo pensa em título. Mas nas duas Copas, sim. E se contratar esses dois jogadores, na teoria, fica ainda mais forte para brigar por essas duas taças. Ô Zupaí, eu fico pensando a diferença do Flamengo para as outras equipes. Porque se a gente pensar no Palmeiras, e é um Palmeiras lutando para trazer o seu volante, o seu camisa 5, que é um jogador que precisa ser... que precisa ir para o Palmeiras, porque perdeu jogadores importantes já. Aí a gente pensa, um Palmeiras lutando ali, 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, não, mas e vem, vai, não sei o quê. E o Flamengo tendo a possibilidade de gastar 40 milhões de euros. Sim. É muita diferença. Economicamente, o Flamengo está muito à frente dos demais. No papel, em termos de elenco, o Flamengo está muito à frente dos demais. No campo não está, né? Há uma diferença. E a questão do Wendel é muito curiosa, porque o Flamengo já quis o Wendel estava adormecido em relação a esse interesse, e o Palmeiras, assim, Corinthians sondou o Wendel, o Corinthians tentou o Wendel por empréstimo, ouviu do Alexander Medvedev, que é o presidente do Zenit, o diretor esportivo, de que só vende por no mínimo 20 milhões de euros, o Corinthians saiu de cena. O Palmeiras entrou para tentar contratar o jogador e conversou para isso. E ao saber que o Palmeiras estava tentando contratar o Wendel, o Flamengo falou, opa, se o Palmeiras está tentando, eu vou tentar também, até porque é um rival direto e eu, Flamengo, tenho mais capital para tentar, o Flamengo volta a carga e se aproxima para contratar o jogador. Então, assim, há uma diferença. Eu até vi recentemente uma entrevista do André Curi, um dos maiores empresários de futebol brasileiro que atua muito na Europa, e ele comparou, em termos de orçamento, em termos de potencial de mercado, o Flamengo a times como o Milan, como o Tottenham, times assim, times grandes, mas que não estão na primeira prateleira econômica do futebol europeu. Então, em termos de fôlego, o Flamengo, ele briga com outros clubes, que não os clubes brasileiros. A questão é que, na prática, em 2023, o Flamengo não tem sido melhor que os outros. Talvez com o Wendel e com o Claudinho, o Flamengo se mostre ainda mais forte. Pois é, tá aí, então, o Flamengo indo atrás de jogadores importantes que outros clubes sonham, e o Flamengo vai lá e muitas vezes consegue. Foi assim também com o Alan do Atlético Mineiro, né, que ele conseguiu trazer. Esse vídeo do Wendel, né,
Pois é, e vou te falar que se cavar mais ele vai achar petróleo, porque ele tá cavando de uma maneira bem absurda. E os bastidores desse vídeo, eu não sei se a produção vai botar aí pra passar o vídeo do Wendel, ele cantando uma música, hoje tem gol do Gabigol. Tem o vídeo, vamos escutar o vídeo? Bota aí. Hoje tem gol do Gabigol. Foi o Tássio Nascimento que postou no Twitter. Isso aí. Esse é o Wendel, né? Esse é o Wendel e o Tássio é amigo pessoal do Wendel, só que muita gente não sabe. Esse vídeo não foi ontem, não foi realizado ontem. É um vídeo bem antigo, de 2019. Nossa! Pois é, só que isso aí foi combinado, obviamente, nos bastidores para, entre aspas, dar uma forçada na negociação. Porque o Flamengo, de fato, tem interesse na contratação do Wendel, a gente já falou sobre isso aqui, tem um acerto entre Flamengo e jogador, só que aí os empresários viajaram nessa madrugada junto com o próprio jogador lá para a Rússia para conversar com o clube russo. Agora resta saber o que o clube russo vai topar fazer. O Flamengo topa empréstimo, o Flamengo topa empréstimo com opção de compra, o Flamengo topa empréstimo com uma obrigação de compra por determinado número de jogos. Enfim, o Flamengo topa até comprar, dependendo do valor. Mas tem que combinar primeiro com o clube russo, não é uma negociação fácil não, muito pelo contrário, porque os russos não estão nada satisfeitos com a postura do jogador, que não viajou para se apresentar, enfim. Agora é esperar, e o Flamengo está tentando um pacote aí junto ao Zenit, né? Porque seria o Wendel mais o Claudinho. Ô, Lucas Pedrosa, se esse vídeo aqui, com essa emoção do coração, que isso aqui, você tá vendo que ele tá cantando do coração, se a gente pensasse, ele gravou esse vídeo agora, porque tá rolando o nome dele, ele tá cavando, show. Mas se esse vídeo é de 2019, de 2019, desculpa, se ele não é Mengo, eu não sou Botafogo. Pô, claro que ele é Flamengo, né? Não, e ele é Flamengo de fato. Tem uma foto dele criança com a camisa do Flamengo. Eu lembro que eu tive acesso a essa foto ano passado, quando ele já estava negociando com o Flamengo. Então, assim, de fato ele é Flamengo, mas deixa o Pedrosa comentar. Claro que ele é Flamengo e é o que eu sempre digo, assim, no mercado de transferências você tem as partes e as partes têm que se acertar. Só que a vontade do jogador pesa e muito. E quando o Wendel faz isso, ele está forçando uma saída muito na briga mesmo. Tem até um caso do Vasco acontecendo parecido com isso aí que a gente pode comentar já para desenvolver um pouco mais, mas eu acho que muito dificilmente o próprio Zenit vai querer manter o Wendel sem querer estar lá. Isso aí, para mim, na minha visão, eu acho que o clube tem que sempre pensar no seguinte: cara, esse jogador vai performar aqui? Ele não vai performar aqui porque ele não quer ficar aqui. Então você acha um negócio, acha a melhor parte tanto para o Zenit quanto para o Flamengo e deixa o jogador seguir a vida dele. Claro, o contrato tem que ser cumprido, mas existem situações que ficam muito claras de que aquele atleta não vai mais performar, que para mim não é nem o caso do Wendel, eu acho que ele vai continuar sendo profissional. No momento ele não está sendo tanto. Mas eu acho que tem que respeitar a vontade do jogador e vai ser bom pro próprio Zenit também. Sobre o Wendel, eu posso comentar dois assuntos que eu acho pertinentes? Claro. Muito torcedor do Flamengo critica essa possível contratação falando, o Flamengo já tem muitos volantes. Só que se a gente for parar e analisar, precisa sim de um volante. Vamos lá, o Thiago Maia não vive um bom momento. O Pulgar a todo momento tem uma lesão muscular e fica um bom período fora. Aí tem o Vitor Hugo que é jovem, eu não acho justo você botar uma pressão nesse segundo semestre em cima do Vitor Hugo. E tem o Alan que acabou de chegar. O Wendel, na minha concepção, seria uma baita contratação, porque é um jogador que pode jogar de volante e também de meia. Ou seja, é um perfil que o São Paulo está pedindo para a diretoria do Flamengo. E para os torcedores que são contra, alegando que o Wendel no ano passado usou o Flamengo, gente, isso foi ano passado, isso tem 12 meses atrás, não faz o menor sentido você botar na emoção isso. Ele usou o Flamengo para renovar o contrato. Se vocês soubessem o valor que o Zenit ofereceu na renovação de contrato, eu tenho certeza que todos vocês iriam aceitar a renovação de contrato. Passou um ano, o jogador não está mais feliz, quer voltar ao futebol brasileiro, sobretudo ao futebol carioca, e vestir a camisa do Flamengo. Então seria uma negociação boa para todo mundo. E aí falando desse jogo contra o América Mineiro, que você vai torcer muito pro Flamengo. Não vou torcer pro Flamengo. Vai torcer o quê? Eu vou torcer contra o América Mineiro. Tá bom. Eu nunca torço pro Flamengo. Pode ter certeza. Que momento, hein, cara? Ué? Cara, para com isso, não, cara. Para com isso, não para! Meu chapa, qual é o meu time? Eu sou Vasco. Cara, para, eu nunca vou torcer pro Flamengo, eu vou torcer pro bem do Vasco. Agora, eu não tenho nada contra o Flamengo. Na Sul-Americana eu torço pro Fogão. O problema é seu. Isso. Que isso, cara? Que isso, gente? Meu camarada, é o seguinte. Para com isso, é o seguinte, cara. Eu não tenho nada contra o Flamengo, não. É esse, O Flamengo pode continuar ganhando, sendo campeão e etc. Eu penso no bem do Vasco. E o bem do Vasco é o América Mineiro perder. Isso. Então tá tudo bem. E o América Mineiro não vem bem. E o Flamengo vem sem o Pulgar,
né? Thiago Maia suspenso, Luiz Araújo também, que tomou aquele vermelho contra o Fluminense. O Eric também, né, por questões clínicas. Essas são as 3 baixas? Tô lembrando. Por enquanto, sim. Sim. Por enquanto? Porque vai que, né, a gente fica sabendo de alguma coisa, algum jogador pode ter sentido um problema no treino de hoje e a gente ainda não tá sabendo. Mas aí tem o retorno do Bruno Henrique. Tem o retorno do Bruno e Henrique. do Pedro. E mais uma vez, por todas as circunstâncias do planeta Terra e também da cabeça do Sampaoli, mais uma formação diferente pro Sampaoli, com certeza. Eu acho que eu não sei se ele vai mudar. Ele vai mudar realmente? Ele vai botar o Pedro? Não, mas vai mudar alguma coisa, porque não vai ter sei, opção. no meio de campo ele já vai ser obrigado a mudar. Porque Tem o Thiago Maia, não tem o Luiz Araújo. É isso. Cara, Jogou esse assunto, Fernando, eu já falei 1000 vezes. Não é um problema. Deixa eu falar uma coisa. Isso não é um problema. A gente tá a semana inteira sem assunto. A gente a semana inteira falou. A gente tem mais esse assunto pra falar. Não, então troca de assunto. Não, mas tem que falar, cara. Olha só. Gente, isso não é um problema. O treinador tem uma estratégia. Porque eu não posso virar aqui pra vocês que eu falaria assim, ó. Vene Casagrande, qual a possível escalação do Flamengo? Essa seria a pergunta agora. Sim. Só que eu não consigo fazer isso com o Sampaoli. Hoje não dá. Hoje eu não consigo. Então a gente tem que quebrar a cabeça, porque eu vocês acho que o que têm a gente pode discutir pra discutir qual é, então, o possível Flamengo. O que a gente pode discutir é o que muda com a saída do Thiago Maia e a entrada do Alan. Mas, gente, a eu acho que muita coisa muda. Aí show. Muita coisa muda. Muda? Muda muito, porque a fase do Thiago Maia, e eu gosto desse jogador, já falei 1000 vezes, a fase do Thiago Maia nos últimos meses é muito ruim. Eu acho que é algo que o próprio jogador reconhece que é muito ruim. E o Alan, já falei aqui também, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. É um cara que tem uma saída de bola qualificada, que joga com a cabeça em pé o tempo inteiro, que consegue fazer as associações para poder quebrar a linha. Ele é um cara muito importante porque ele dá esse passe por dentro e qualifica mais o Flamengo. O Alan é melhor jogador do que o Thiago Maia. Então, pra mim, a única coisa que muda é o Flamengo vai subir de nível. Não, tem outro ponto também que a gente pode levantar. O retorno do Ayrton Lucas e também o retorno do Fabrício Bruno. Sobretudo o retorno do Ayrton Lucas, que é um jogador extremamente importante no lado esquerdo do Flamengo. Muito bem. O Wendel era pretendido pelo Palmeiras, mas o Flamengo entrou no circuito e tomou conta da negociação. Então o Wendel já foi descartado pelo Palmeiras e parece que está vindo para o Flamengo. Ele está viajando para a Rússia, foi para São Petersburgo, onde fica o Zenit, para se apresentar. O time está disputando a pré-temporada e ele viajou com o empresário dele. O objetivo da viagem, conversar com a diretoria do Zenit para buscar fechar negócio. Se vai ser empréstimo, se o Flamengo vai pagar alguma coisa para tê-lo em definitivo. O certo é que a vontade do jogador, assim como do Claudinho, é muito grande, né? Então, a coisa está caminhando para ele ser jogador do Flamengo. O Wendel, que está avaliado em 24 milhões de euros. É uma grana, hein? É uma grana. O Flamengo já está pagando aí uma oferta de 17 milhões de euros pelo Claudinho e agora tem também com o Zenit essa negociação com o Wendel. Ou seja, o Flamengo pode trazer uma dupla já entrosada lá do Zenit, que é muito competente, uma dupla muito boa, e que vai dar um up ainda maior ao elenco do Flamengo. O Flamengo já trouxe o Alan e o Luiz Araújo, né? E está buscando esses reforços aí que virão. O Claudinho está muito adiantado. Tem uma grande chance de vir para o Flamengo. O Wendel é um início de negociação. Calma, rapaz, você está muito pessimista. Calma, meu garoto. Isso aí é o seguinte, existe uma proposta na mesa, o valor é alto, estão discutindo formas de pagamento e qual será o valor final. O Zenit já aceita conversar, o Flamengo, de repente, vai ter que aumentar um pouquinho a proposta, a janela fecha no dia 2 de agosto, e isso aí é uma situação que vai ser anunciada e definida perto do final da janela. Mas eu repito, Fabrício, a chance do Claudinho jogar no Flamengo é muito grande. As partes estão interessadas. O Zenit já admite vender, o Flamengo quer o jogador, vai abrir o cofre e o Claudinho quer vir jogar na equipe do Flamengo.
E olha, o América Mineiro andou aí, essa semana goleou o Colo-Colo 5-1, quase eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. É o lanterna do Campeonato Brasileiro? É. Porém, é sempre bom tomar cuidado, né? Maracanã com todos os ingressos vendidos, mais de 60 mil pessoas, será uma grande festa, a presença da torcida rubro-negra. Mas cuidado, futebol, né? Não se ganha jogo de véspera. Flamengo e América Mineiro, Maracanã, 4h. América Mineiro vem aí, ó, meio de semana meteu 5-1 no Colo-Colo. Final de semana passado quase eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Flamengo vai jogar no Maracanã com todos os ingressos vendidos, mais de 60 mil ingressos vendidos. Flamengo, né, é melhor. E acho que vencerá esse jogo por 3-0. 3-0 para o Flamengo é o meu palpite. Pode printar aí, Betão. E você também. A meta do Flamengo, o alvo, é o Claudinho. Na verdade, o Wendel está entrando na pauta pelas razões que a gente está vendo aí, né? Ele está dando uma cavada gigantesca, né? E ele não foi inscrito pelo Zenit porque ele está incompatibilizado com o clube, não se apresentou, teve lá problemas com o clube russo e quer voltar ao Brasil. A grande questão é combinar com os russos. O Wendel saiu do Fluminense, foi para o Sporting de Lisboa e de lá ele seguiu para o Zenit por 20 milhões de euros. Então é muito pouco provável que os russos o liberem pura e simplesmente, vão querer uma compensação financeira. Também não creio que o Flamengo vai pagar 15 milhões no Claudinho, pelo menos se propõe a isso, e vai desembolsar uma quantia próxima disso pelo Wendel também. Eu acho que assim, a possibilidade do Wendel jogar no Flamengo seria ou empréstimo, ou uma compra de parte dos direitos, ou uma daquelas transações em que o jogador é negociado e aí tem um compromisso de compra se atingir determinado número de jogos e metas, etc. Algo desse tipo. Eu acho que isso é o mais viável. E o que eu apurei foi que o Flamengo já que está conversando com o Zenit e que o jogador está forçando essa barra toda, e o Sampaoli quer um jogador para o meio campo devido à saída do Vidal, então vai tentar conversar. Mas quem está fazendo a abertura desse negócio, de certa forma, é o empresário do jogador, que já viajou para a Rússia, né, o próprio Fábio Aleixo trouxe essa informação, nosso companheiro que trabalha lá em Moscou, e vai tentar costurar alguma coisa. E o Flamengo está meio que tentando aproveitar uma eventual oportunidade. Mas o alvo principal do Flamengo ainda é o Claudinho. E a proposta foi feita ao Zenit, que ainda não respondeu se aceita, se não aceita, ou em que condições, né, faria uma eventual contraproposta. Mas o Claudinho seria mais útil mesmo, Mauro, do que o Wendel? Bem, são posições diferentes, né? O Claudinho é um jogador mais à frente para jogar na função do Arrascaeta. Você falou que dificilmente virão os dois, né? Isso. Eu acho que o Claudinho o Flamengo tenta comprar. O Wendel, só viria numa situação assim. Um empréstimo com compromisso de compra, porque eu não creio que o Flamengo vai colocar, 25, 30 milhões nos dois, de euros. Acho que é muito dinheiro. Já contratou o Alan agora, contratou antes o Luiz Araújo, antes o Ayrton Lucas, que foi esse ano, que estava emprestado ano passado. Meio que bateria com o Wendel, né? Eu acho que o Alan mais como volante, o Wendel talvez como volante mais de saída ali, para ser um cara para fazer ali a função do Gerson pelo outro lado, mais ou menos como o De La Cruz eles queriam contratar e o River não vai liberar. Mas o Wendel eu vejo mais como uma eventual oportunidade. Já que o cara tá brigado, ele quer vir, vamos ver, não tem nada a perder. O Claudinho não, o Claudinho é meta, os caras escolheram, a gente quer o Claudinho, vamos tentar contratar esse jogador. Tanto que o Wendel o Flamengo não queria, inclusive. O Marcos Braz chegou a falar isso na coletiva, disse, não tem nada e tal, que eles estavam meio pé da vida por conta dessa história do cara não ter dado nenhum retorno. Ele negociou, conversou, levaram a mãe dele no Maracanã, o seu filho vai jogar aqui, a torcida vai gritar o nome dele, a senhora ficou emocionada, tudo lindo, maravilhoso, tudo, eles fazem esse mise-en-scène, né? Aí chegou na hora, o cara renovou o contrato, nem um telefone, um WhatsApp, um pombo correio, um telegrama, se é que ele existe, mandou nada, ele não mandou nada. Sinal de fumaça. Ele ficou por lá, e os caras não gostaram, porque acharam uma indelicadeza, né? Poderia ter ligado e tal. Mas um jogador que grava a música do Gabigol, tendo o interesse do Palmeiras dessa forma, ele mostra também que ele, né, a gente falou do Davidson agora há pouco, ele também não é muito preocupado com a repercussão, não, né? Enfim, mas assim, eu acho que a possibilidade passa por aí. O Flamengo está mais assim, esperando uma oportunidade do que de fato investindo para valer nesse jogador. O investimento, a tentativa para valer foi na temporada passada, mas quando acabou não acontecendo, né? Não vingou. E aí tem muita gente que discute isso, esse jogador vai jogar onde? Bem, tem elenco, eu te falou, o Flamengo está tentando formar um elenco mais forte, mais numeroso,
para poder encarar todas as competições, né? Você vê agora recentemente, contra o Fluminense, o Flamengo não tinha o Fabrício Bruno, não tinha o Ayrton Lucas, não tinha o Pulga, não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Pedro. 5 jogadores que vinham jogando regularmente como titulares, não estavam em condições. Agora, amanhã, contra o América Mineiro, não tem o Luiz Araújo, que foi expulso no Fla-Flu, né? Aí não sei se volta todo mundo, o Pulga talvez volte, o Fabrício e o Ayrton podem voltar porque era suspensão, o Bruno Henrique talvez fique no banco amanhã, talvez para o jogo contra o Grêmio quarta-feira em Porto Alegre, tudo mais. Aliás, bem legal a decisão das 2 diretorias, rapidamente, Grêmio e Flamengo, eles entraram num acordo e vão ceder mais ingressos para a torcida visitante. Então o estádio do Grêmio, que é muito grande, a arena do Grêmio, vai ter um pedaço maior para a torcida do Flamengo e a contrapartida haverá no Rio de Janeiro, onde eles têm aquele setor que eles isolam uma parte de baixo, fica tudo vazio, né? E a torcida do Grêmio, imagino eu, vai ocupar aquele gomo inteiro do Maracanã. Eu acho isso legal, bem saudável, né? Em tempos em que muita gente trabalha por torcida única, 2 clubes se entendendo e abrindo mais espaço para a torcida visitante. E para quem ainda acha que a torcida única é a solução, deveria dar uma olhadinha nas imagens do Fla-Flu do domingo passado, vários dos setores centrais, todo mundo ali, Fluminense, Flamengo, camisa, sem problema nenhum. Então, parabéns à diretoria do Grêmio e do Flamengo por esse acordo, né? Em tempos em que em muitos clubes os caras brigam, não querem deixar a torcida do outro time entrar, sacaneiam, vendem ingresso na última hora mais caro, deixa o torcedor visitante tomando chuva, fazem todo tipo de sacanagem com o torcedor de fora. Então, legal que Flamengo e Grêmio tenham esse bom entendimento. Saudável isso. E daqui a pouquinho uma informação que acaba de chegar do Flamengo, mas antes, só para a gente poder finalizar esse assunto aqui, Claudinho e o Wendel, o negócio somado pode gerar em torno de 40 milhões de euros, algo em torno aí dos 213 milhões de reais aos cofres do Flamengo. É muita grana, Vampeta, por esses 2 jogadores, mas a informação aqui, até dando os créditos, a informação da ESPN, o Flamengo se vê com fôlego financeiro até, apesar do investimento ser muito alto. A gente está falando aqui de um negócio que pode girar em torno dos 40 milhões de euros, 213 milhões de reais, Vampeta. E se o Gabigol for amigo do Wendel, o Gabigol vai chegar logo no El Gordão e falou, traz logo o cara, pô, o cara canta a minha música, vai meter bola pra fazer gol, irmão. Compra logo, El Gordão. Entendeu? O cara cantando a música, joga muito. Paz, né? Fazer as pazes. O cara o Wendel joga muito. Traz logo o cara pra me pifar aí, ó, pra eu fazer gol. O cara tá com meu cantando minha música. O Flamengo tem bala pra comprar mesmo. Tem dinheiro pra fazer isso. É só pra você ver, como o Mauro falou. Ainda mais se sair, Mauro, aí pra Matheus França, né? O Matheus França pode ser que saia, né? Se sair, já sobra também mais um dinheiro. Dá mais um respiro. É o único jogador também, assim, que tem possibilidades hoje concretas de sair. O resto é tudo especulação, né? Aí falam, porque o Vitor Hugo desespera. Não tem nada do Vitor Hugo. Ninguém se interessou pelo Vitor Hugo. Não que ele não seja um bom jogador, que ele não possa ir. Pode até ir. Mas nesse momento não tem nada. O Matheus França, sim. Esse tem o Chelsea e o Crystal Palace. Pedro Pará. O Pedro Pará teve essa história de que fizeram uma proposta para o jogador. No Flamengo não chegou a proposta. Aí a versão, até o Pilhado falou isso aqui algumas vezes, né? É que como o Pedro não quis, eu acho meio nebuloso, isso estranho, assim. A proposta, o cara ganha 6 vezes mais, o cara não aceitou, aí não chegou. No clube, a informação é que não chegou nada. Não chegou nenhuma proposta pro Flamengo. Então, não sei se vão voltar, se de fato os caras vêm com... É o que a gente falou ontem aqui, né? Futebol saudita são mais ou menos uns 100 e tantos times na liga, cada time tem 120 jogadores. O Al Nassr está contratando o Mané agora. Mas assim, a gente estava discutindo isso aqui ontem. Sim. Os jogadores que eles estão buscando, né, como até o Vamp falou, são midiáticos, jogadores do Bayern de Munique, do Chelsea, do Real Madrid, do City, são os caras que, assim, são jogadores conhecidos globalmente, né? Quem vê futebol, vê a Premier League, conhece o Mahrez, conhece lógico, no Campeonato Espanhol, na Champions League, o Benzema, conhece o Mané, que jogou no Liverpool, Koulibaly, conhece o Firmino, conhece a turma toda, o Koulibaly, são jogadores conhecidos. Nem todo mundo conhece o Pedro, o Dudu, o Gustavo Gomes, o Gabigol, o Roger Guedes, não conhece, porque jogam aqui no Brasil. Então o alcance é muito menor, isso é uma coisa óbvia, gente. O cara liga a televisão lá no Turcomenistão, na Tailândia ou nos Estados Unidos, não passa o campeonato, passa a Premier League. E passam outros campeonatos europeus, a Premier League especialmente. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai ligar, vai passar a Premier League. Se estiver, sei lá, na Armênia, vai passar a Premier League. Então os caras conhecem os jogadores. E o futebol brasileiro não tem essa penetração. Então eu acho curioso isso. Assim, é possível que alguns daqui saiam, mas a meta deles tem sido essa, jogadores midiáticos, né? Porque o que eles querem é holofote.
E por mais, assim, é lógico, de repente pode contratar alguns aqui que são mais baratos, né? E podem compor a equipe. Mas nesse momento, os alvos que a gente tem visto são alvos de jogadores conhecidos globalmente, né? O mundo conhece, todo mundo sabe quem são os caras. Você pega assim, o Julián Álvares, tudo bem, foi bem na Copa do Mundo e tal. Ele era conhecido aqui, fez 6 gols no jogo pelo River Plate, na América do Sul. Agora joga no Manchester City. Lógico, a Copa do Mundo o projetou, ele barrou, voltaram, virou titular. Mas ele vai continuar sendo visto por quê? Porque jogava no River, não porque joga no Manchester City. Ou seja, as pessoas vão continuar vendo ele jogando. Né? Já os jogadores que atuam aqui na América do Sul, não tem essa visibilidade. Isso é mais do que óbvio, né? Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Vai nos comentários, coloca o seu palpite, registre aí o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e América Mineiro. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.